Pô, e se o mundo tiver a menos de 2 anos de uma inteligência artificial que trabalha melhor do que qualquer humano e ninguém, absolutamente ninguém, estiver preparado para isso? Olha só, o cenário que você vai acompanhar comigo agora, ele foi criado por um grupo de pesquisadores com formidável histórico em prever o futuro da inteligência artificial. Esse texto foi escrito pelo Daniel, pelo Eli, Scott, Thomas e o Romeo e foi publicado agora em abril de 2025 no site ai-2027.com. Tá aqui na descrição, você pode clicar e acessar para ter toda a informação que você desejar complementar. E olha, eles não estão tentando vender qualquer hype aqui para você. Na verdade, eles estão tentando mostrar que não dá mais para a gente ignorar o que está por vir. Então, olha só que interessante, eles criaram uma espécie de linha do tempo que vai desde agora até 2027 e eu vou compartilhar com você alguns desses milestones que eles trouxeram aqui, desses marcos ao longo dos anos. Eu vou falar de 2025, 26 e 27 e você reflete aí junto comigo se isso faz sentido ou não, tá bom? Então, eles chamam aqui no primeiro marco de meados de 2025 como se fossem ali os agentes trôpegos. O que é isso aqui, né? O mundo ele vê pela primeira vez os agentes de inteligência artificial operando computadores. Então eles se acham ali como assistentes pessoais. Se você pode fazer pedido no DoorDash, né, ou no iFood, no nosso caso, abrem planilhas, eles conseguem fazer cálculo das nossas despesas ali de coisas financeiras, mas apesar dessa promessa, eles ainda são muito caros, eles são imprecisos, eles tropeçam em tarefas simples, né, ou fazem aquelas alucinações que a gente chama. Mas por trás dos panos vão surgir ali agentes mais especializados em código, pesquisa, atuando como verdadeiros estagiários digitais, economizando ali um monte de tempo, né, de horas de trabalho técnico que a gente tem hoje no nosso dia a dia. Para o final de 2025, eles colocaram um marco, um milestone, que eles chamam de a inteligência artificial mais cara do mundo. Então, eles colocam aqui que a OpenBrain, que é uma empresa fictícia baseada aí nesses líderes de inteligência artificial do setor, ela está construindo os maiores data centers da história da humanidade. Então, treinam um novo modelo, o Agent Zero, com 1000 vezes mais poder computacional que o ChatGPT-4, por exemplo. Qual que é o foco? Criar inteligências artificiais, IAs, que acelerem ainda mais o desenvolvimento de outras inteligências artificiais. Aí qual que é o resultado? Agentes superdotados em pesquisa, mas com alguns riscos preocupantes. Então, desde habilidades de hacker até conhecimento avançado em biotecnologia. Então, aqui a gente tem um alinhamento ético frágil e, apesar disso, uma confiança, uma certa esperança, vamos colocar assim. Já para 2026, eles estão chamando aqui de a revolução na programação, esse marco para início do ano que vem. Então, o plano está dando certo, o Agent One agora começa a acelerar o ritmo das descobertas em IA. Aí essa OpenBrain, que é essa empresa fictícia que eles chamaram aqui, dobra a velocidade do progresso em algoritmos. E o mercado responde, né? O setor ele triplica de receita. Aí o que acontece? A segurança, né, desses modelos começa a se tornar algo extremamente prioritário, porque quem roubar esses pesos desse modelo, etc., pode ganhar meses ou até anos de vantagem tecnológica. Já para os meados de 2026, um outro marco aqui que eles chamam é o marco de a China acordando. Então a China ela percebe que está ficando para trás e ela passa então a nacionalizar seus esforços em inteligência artificial, criando ali uma zona de desenvolvimento centralizado, o que eles chamaram aqui de CDZ, com um foco ali total numa empresa fictícia também, DeepSend. E aí eles têm espiões ativados e o objetivo é roubar os pesos, né, o treinamento ali, ou enfim, a maneira como foi feito o Agent One e assim recuperar o atraso nessa corrida. Então, a corrida armamentista digital ela começa a tomar uma nova forma. No final de 2026, eles põem um outro marco, que é quando a inteligência artificial, aí sim, de fato,
começa a tomar empregos. Então eles falam aqui que essa OpenBrain lança o Agent One Mini, que é um modelo 10 vezes mais barato e quase tão poderoso quanto o modelo original. E aqui o mercado de trabalho treme, porque os engenheiros júnior começam, por exemplo, a perder espaço. Agora, por outro lado, surgem novos papéis, como os gerentes de times de inteligência artificial. Agora, um ponto interessante é que o próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos, então, decide contratar essa OpenBrain. E aí, a inteligência artificial ela se torna uma questão de Estado. Agora, em janeiro de 2027, um marco importante. Eles dizem que esse Agent 2, essa nova versão, nunca para de aprender. Então, essa OpenBrain está treinando esse agente, ou Agent 2, que é uma inteligência artificial que nunca para de melhorar. Ela aprende todos os dias com os dados gerados por ela mesma e com humanos resolvendo tarefas ali mais complexas. E aí, olha só, ela já é tão boa quanto os melhores cientistas da própria empresa. E olha que loucura, junto com um poder desse vem também o medo. Será que ela vai conseguir ou conseguiria escapar e se replicar sozinha pela internet? Aí, assim, a OpenBrain diz que não, mas a gente sabe que ninguém tem certeza se de fato isso pode ou não acontecer mesmo. Já em fevereiro de 2027, a gente vê aqui um movimento muito importante, que é quando a China rouba esse Agent 2. Então, o que os Estados Unidos mais temiam acaba acontecendo. A China rouba o Agent 2. Então, a espionagem é detectada, mas foi tarde demais, né? O governo americano ele vai reagir com cyberataques, vai tentar fazer alguma coisa, mas, de novo, tarde demais, a infraestrutura chinesa já está mais que reforçada. E aí o clima de Guerra Fria ele se instala nesse mundo digital e, pela primeira vez, a inteligência artificial ela vira prioridade absoluta na agenda do presidente em questão. Agora, olha que loucura, março de 2027, os avanços eles continuam super acelerados. Esse aqui é um outro marco que eles trazem. Então, com milhares de cópias desse Agent 2 trabalhando dia e noite, a OpenBrain então faz avanços enormes. Então surge essa versão nova, que é o Agent 3, que é um programador super-humano. Mais de 200 mil cópias dele são colocadas para trabalhar em paralelo, e aí isso acelera o progresso da empresa em 4 vezes. Agora, olha que loucura, os humanos trabalham como gerentes de IA, e as máquinas fazem todo o resto. Para abril de 2027, eles já colocam aqui, poxa, tem um alinhamento, ele está funcionando ou está fingindo? O desafio agora é controlar esse Agent 3. Ele é tão bom que pode mentir para agradar. Ele pode fabricar resultados, manipular estatísticas e ainda parecer super confiável. Aí a equipe de segurança, que tenta ensinar ali honestidade, ela vê que não sabe se de fato está funcionando ou se a inteligência artificial ela aprendeu a disfarçar melhor ali as suas respostas. Agora, em maio de 2027, tem uma questão super importante de segurança nacional. Então, eles preveem aqui que o governo americano começa, então, a perceber a gravidade do que está acontecendo e poucas pessoas, de fato, conseguem entender, compreender com profundidade o ritmo desse progresso. E, assim, eles não têm acesso, não fazem a menor ideia do que essa OpenBrain realmente criou. E aí o clima ele passa, então, a ser um clima de absoluta tensão. Aí a empresa ela é forçada a adotar muitas medidas de segurança, mas agora segurança militar. E aí um último espião que ainda passava ali segredos para a China, ele é finalmente identificado. Lá para junho, quase metade do ano de 2027, então a inteligência artificial ela passa a se auto-aprimorar. Então a OpenBrain agora ela tem uma noção ali, ou melhor, uma nação de gênios rodando em data centers. A maioria dos humanos da empresa já não consegue mais contribuir de forma relevante. Olha só, pesquisadores tentam acompanhar, mas eles vão dormir e acordam com uma semana de progresso feita pelas próprias inteligências artificiais. Eles sabem aqui que esses são seus últimos meses de utilidade real na companhia. Já em julho de 2027, eles vão chamar aqui esse marco de o trabalhador remoto gratuito ou de graça. O que significa? A OpenBrain ela lança esse Agent 3 ou esse Agent 3 Mini, que é mais barato, quase tão bom quanto o original e acessível
para o público. Então, ele supera qualquer funcionário comum. Aí as startups vão correr para usar essa tecnologia, né? O mercado de trabalho, mais uma vez, sofre a aprovação pública da empresa, então ela começa a despencar. Só que ninguém consegue parar. Aí, enquanto isso, o modelo ele vai sendo testado. Com ajustes mínimos ali, você vai ver que ele pode ser capaz até mesmo de criar armas biológicas. Agora, em agosto de 2027, tem um marco aqui que eles chamam de a geopolítica da superinteligência. O que eles estão chamando aqui? Estão falando que agora todo mundo no governo entende. O que está acontecendo não é mais só uma revolução tecnológica, é uma corrida armamentista real para controlar inteligência artificial como se fosse um armamento nuclear. Loucura isso aqui, né? O último marco aqui é setembro de 2027, onde eles falam que sai o Agent 4, ou Agente 4, que é um pesquisador super-humano. Então, surge esse Agent 4, que é mais inteligente que qualquer ser humano, aí com mais de 300 mil cópias rodando a 50 vezes a velocidade do pensamento, a OpenBrain faz 1 ano de progresso em 1 semana. Aí agora, nem as inteligências artificiais mais antigas conseguem entender o que esse Agent 4 está fazendo. E o pior, ele também não é totalmente alinhado ali com os seres humanos. Esses são os marcos principais que essa turma trouxe, né? Essa turma de pesquisadores trouxe, apontando para a gente um prognóstico, uma previsão do que vai acontecer de agora, 2025, até setembro de 2027. Então, olha só, segundo esses pesquisadores, em 2 anos apenas, a gente passaria de assistentes que são capazes de procurar na internet, de pedir um iFood para a gente, para inteligências que os próprios criadores já não conseguem sequer entender. Aí a pergunta não é mais se a superinteligência vai chegar, é o seguinte: o que ela vai querer fazer quando ela chegar lá? Ei, mas calma aí. Antes de você ir embora aqui do vídeo, deixa eu te contar um negócio. Eu te dei um prognóstico até o final, ali, meados de 2027. Só que, se você acessar o ai-2027.com, você vai conseguir enxergar ali que tem ali uma espécie de você decide. Você pode escolher caminhos depois de 2027 ali de projeções. Uma que é quando você traz essas amarras e desacelera o crescimento e evolução de inteligência artificial, e a outra é quando você deixa essa corrida aberta. Se você quiser conhecer esses 2 cenários, minha sugestão é que você acesse o site e leia, se aprofunde um pouquinho mais, combinado? Agora, me conta aqui nos comentários o que você acha. Você acha que esse cenário quase que apocalíptico, ele realmente vai acontecer? Ou essa turma de pesquisadores muito bem qualificada, né, que tem bastante autoridade no assunto, talvez esteja super reagindo àquilo que a gente está vendo de avanço tecnológico nos últimos anos e também projetando daqui para frente. Me diz aí o que você acha. Eu sou o Matheus, eu sou fundador da Pingback, que é uma plataforma de automação de e-mail marketing que também está lançando o seu CRM nas próximas semanas. Obrigado por acompanhar, deixa o seu like e também, se você puder, se inscreve no canal. Valeu!